Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Lembrando a você que quando você for dar aí uma risada porque a Bolívia tem um Ministério da Marinha sem ter acesso ao mar, não se esqueça de que o Fazendão tem um Ministério da Justiça, além de um sindicato do crime organizado instalado nas dependências do antigo Supremo Tribunal Federal. Antes da primeira notícia, um rápido aviso. A partir de depois de amanhã, 24 de dezembro, véspera de Natal, você terá um descanso dos meus noticiários e eu aproveitarei o intervalo para tentar recarregar as minhas baterias, voltando ao ar apenas na sexta-feira, 2 de janeiro. Amanhã, portanto, será o último dia de edições normais do Jornal dos Jornais, do CL News e do segmento de orações. Agora, se algo fora do normal ocorrer, é claro, minhas antenas estarão ligadas como sempre e eu entro com edições extraordinárias para fazer a informação chegar até você. Pois bem, como dizia o saudoso colunista social Ibraed Suíno, bomba, bomba, bomba! E se prepare, porque é uma bomba fedorenta, repelente, repulsiva, indutora de vômito. A coleguinha Malu Gaspar, que curiosamente trabalha para o jornal carioca O Globo, diário oficial da quadrilha criminosa que atua sem cessar para arruinar o Fazendão, foi quem soltou a notícia. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para pedir pelo Banco Master, que já estava pelas cordas há muito tempo. Como você deve saber, a mulher do psicopata, Viviane Barsi, que se deita com o doente mental todas as noites, tinha um contrato de 130 milhões de reais para defender os interesses do Banco Master. Veja só o que a própria Malu Gaspar falou sobre o assunto. Encontrar 6 fontes que tiveram contato com essa informação, receberam essa informação de integrantes do BC e uma das fontes do próprio ministro Alexandre de Moraes, que relatou ter realmente procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro. Alguns contatos foram por telefone e outros pessoais. E a questão que fica, né, Sadi, pessoal, é que não há o porquê que o ministro do Supremo chama o presidente do Banco Central para falar sobre esse assunto. Você pode até gostar do banqueiro, mas ser seu amigo, as pessoas podem ter amigos, mas você fazer esse tipo de iniciativa, interceder por alguém, ainda que sejam os termos mais leves possíveis, depois você diz, não tem como e tal. Você é um ministro do Supremo, você não é qualquer ministro do Supremo. A completa ausência de ética em todos os sentidos transformou os 3 podres poderes do Fazendão, especialmente o judiciário, numa Paulo Freireana zona do meretrício, onde não existe qualquer tipo de preocupação com coisa alguma, a não ser com dinheiro e com uma pornográfica exibição de poder. Eu mostrei no Jornal dos Jornais de hoje cedo a primeira página do Pasquim Folha de São Paulo, onde aparece a notícia de que a mulher do psicopata golpista defende grandes grupos de educação e saúde em ações no sindicato do crime, onde o macho com quem ela se deita todas as noites bate ponto. Dos 31 casos em que ela atuou no sindicato do crime organizado até hoje, 22 começaram a tramitar depois que o marido foi nomeado. Como é que uma decisão judicial isenta pode surgir se a advogada faz canguru perneta com o juiz toda noite? Naturalmente, nesta zona do meretrício de alto nível, os resultados aparecem vigorosamente. No Space Liberdade, a informação de que o patrimônio desta mulher
que o crápula do bem, Roberto Jefferson, chamava de Dona Vivi, cresceu apenas 232% em um ano, de acordo com informações também fornecidas pelo Diário Oficial da ditadura petralha, o carioca O Globo. O que você acha disso? Não é bacaninha? Só 232%. Mais uma vez, os congressistas que adoram ficar andando em círculos se manifestam, pedindo o impeachment do satânico psicopata golpista, agora depois desta série de contatos com o presidente do Banco Central, o que significou uma inacreditável quebra de princípios, de ética, de moralidade, de honestidade, de seriedade, de espírito de preservação do cargo ocupado. Uma situação da maior gravidade. E o distinto público do fazendão que não tem povo? Vai fazer o quê? Nada. Isso é tudo bobagem. No máximo, os torcedores do Vasco que viram o time fracassar em casa diante do Corinthians ficarão irados e tentarão agredir os jogadores e o técnico e depois destruir pelo menos a entrada da sede do clube no Rio de Janeiro. Nada mais do que isso. Vida que segue. E já que o assunto é a relação Brasil-Estados Unidos, o jornalista Joaquim Ribeiro traz a informação de que Felipe Martins foi condenado pelo sistema brasileiro, mas será absolvido pela justiça norte-americana, que poderá sentenciar os responsáveis pela falsificação dos documentos dele a uma pena de prisão perpétua por crimes contra a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, contra a dignidade humana e tortura. Jamais eu me dignaria a falar mentiras contra um homem que eu jamais vi fazer coisa errada, que teve a vida toda revirada, processo após processo tem sido engavetado, tem sido arquivado porque não encontram nada. Então eu jamais me dignaria a fazer isso. Deixei de forma muito clara. Não delatei, não irei delatar, não fiz isso porque não há o que delatar. E eu não falarei mentiras, não falarei nada que possa causar injustiça ao presidente, a outras pessoas, a quem quer que seja. Eu preferia como prefiro até hoje, sofrer uma injustiça do que ser injusto com outra pessoa. Porque é isso que importa. Eu não respondo apenas à minha consciência, respondo também a Deus e sei que prestarei conta dessas coisas. A situação no Fazendão vai de mal a pior e a conclusão do deputado Luiz Felipe Orleans de Bragança é de que o Fazendão está se aproximando cada vez mais do modelo chinês de governo. Se aproximando ao modelo chinês. O modelo chinês é um comitê não eleito, permanente, que define regras, julga, executa, e aí você tem uma Assembleia Nacional que simplesmente valida aquilo, nem lê, nem faz contraponto, nem nada, mas é chamado 1 ou 2 vezes por ano para validar esse plano que foi esboçado ali por esse comitê permanente. A gente está chegando nesse modelo. O comitê permanente sendo o judiciário, e eles passam todas as regras, o que deve ser votado. Vocês não querem julgar isso, vocês não querem passar uma lei com relação a esse tema, então nós vamos passar, ou seja, atropelando a vontade soberana do Congresso de não legislar sobre temas, que é nossa prerrogativa, mas isso está sendo eliminado com o ativismo judicial. Então, tudo isso está em jogo. Aí você fala assim, poxa, inocentemente, eles estão protegendo o Estado de Direito. Não, eles estão criando um outro modelo. No ano, porém, a moeda acumula uma baixa de 9,62%. A Gazeta Brasil traz a notícia de que o Fazendão bateu um recorde histórico, arrecadando 226 bilhões e 700 milhões de reais de impostos em novembro, o valor mais alto desde 1995. A mesma Gazeta Brasil informa que o roubo de IOF, engendrado por esses 2 ladrões aí da foto, também bateu um recorde histórico e cresceu quase 20% durante o desgoverno Petralha de ocupação. O Congresso promulgou uma emenda que autoriza os professores a acumularem cargo de qualquer natureza. A nova regra constitucional permite o exercício de uma segunda atividade remunerada, desde que respeitados a compatibilidade de horários e o teto salarial do funcionalismo. O exemplo mais recente de uma canetada talvez seja o do meliante togado que atende pelo nome de Glória, que numa canetada suspendeu os efeitos do artigo 10 do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que permite o pagamento das chamadas emendas de relator
também conhecidas como orçamento secreto. O impacto no orçamento seria de 3 bilhões de reais até o fim de 2026. O governo da Venezuela prometeu não deixar os Estados Unidos impunes após a interceptação do petroleiro, dizendo que a República Bolivariana da Venezuela denuncia e rejeita categoricamente o roubo e o sequestro de outra embarcação privada. A Rússia e a Coreia do Sul se reuniram secretamente para discutir o arsenal nuclear da Coreia do Norte, segundo uma agência de notícias. A publicação sul-coreana deu detalhes do encontro feito de maneira sigilosa como uma tentativa de reabrir o diálogo entre as duas Coreias. O Japão vai reativar a maior usina nuclear do mundo, 15 anos depois do desastre de Fukushima. A primeira-ministra Sanae Takaichi é uma forte defensora desse tipo de energia e vem se empenhando para revitalizar o setor. Um relatório indica que a violência e a crise política no Haiti podem piorar em 2026. O documento do Comitê Internacional de Resgate alerta que mais da metade da população do país corre risco de vida no ano que vem. E mais uma coisinha. Da mesma forma que uma abelha não desperdiça energia tentando convencer o mosquito que o mel é mais saboroso do que a bosta, algumas mentes não têm chance de alteração. Guarde sua energia para o que realmente interessa. Até a próxima. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam, o renascimento, a nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo.